Olá, estamos de volta com a nossa leitura meditativa contemplativa, para que possamos alcançar Bhakti, a perfeição em Bhakti, a perfeição em devoção. Nos dias de hoje, na era atual, esses dias que se dizem modernos, e de modernos não tem nada, tem dias problemáticos e confusos, cheios de doença, pobreza e conflito, infelizmente, nesse mundo material, nessa era de Kali, a era das cabeças de ferro, das mentes preguiçosas e que não querem estudar, não querem ler, não querem evoluir e querem continuar na ilusão. Então, quando nós, almas, nos interessamos por buscar o verdadeiro caminho em direção a Deus, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica, chamada de Krishna, o todo atrativo e o todo atraente, nós vamos buscando este conhecimento em Bhakti, esse conhecimento em devoção, em amor, em gratidão. E dentro desse processo existe a leitura meditativa, vivendo e aprendendo com os nossos mestres autênticos, Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, Chandramukha Swami, meu mestre espiritual autêntico, autor de mais de 33 livros, músico, filósofo, poeta e guru, professor espiritual, professor que abre os olhos dessas almas que estão dormindo no colo da bruxa chamada Maya, ilusão. Então, quando vamos meditar nessa introdução, vemos que é preciso buscar a nossa consciência em Deus, a nossa consciência em Krishna, para que a gente possa ficar alegre, mas essa alegria não é uma alegria passageira, e sim uma alegria onde você vai se associar com pessoas que também pensam, sentem e agem parecido ou igual. Então, nessa consciência, da prática dessa consciência, através de vários processos, nós vamos buscando o verdadeiro objetivo, que é purificar quem pratica e quem quer praticar Bhakti Yoga, para que ele possa buscar o amor a Deus, porque Bhakti significa devoção, Yoga significa união. Então, eu me uno a Deus através do amor, eu me uno a Deus através da devoção, eu me uno a Deus através da gratidão, e assim eu não quero pensar apenas em mim, como eu vim pensando até hoje, e sim pensar conjuntamente em Deus, em mim, e eu em Deus. Então, nesse processo, o devoto, o praticante de Bhakti Yoga se torna feliz e, ao mesmo tempo, livre das armadilhas da vida material, porque ele está buscando todo esse conhecimento transcendental. Então, assim, nesse processo de então, nós vamos esticando este longo caminho para a diversidade de várias práticas devocionais, de várias práticas de entendimento, de várias práticas de buscar este caminho que deve ser um caminho equânime, um caminho equilibrado, um caminho sem dualidades. Então, eu vou ler aqui para mim e para vocês. Ninguém deve cair na dualidade do amo e odeio, no sentido de desejar materialmente e, em seguida, lamentar-se e odiar as perdas materiais. A gente pede, Deus dá e depois a gente vai se lamentar. Na verdade, experiências com perdas podem ser positivas. Não perderemos tudo quando a morte chegar? Então, a gente vai de pouco a pouco perdendo as coisas para se treinar, para nos treinar. E com a morte a gente vai perder tudo, inclusive o nosso corpo, que acopla a nossa alma. Cedo ou tarde não sairemos deste mundo, isto não é a verdade? Pensando assim, toda perda passa a ser vista como um treinamento
para esse momento final, delicado, que é o desenlace final, onde a alma sai do nosso corpo material. Não odiar nada ou ninguém é também importante. Na verdade, segundo o capítulo 2 da Bhagavad Gita, ódio e ira surgem dos desejos materiais. Eu acredito que hoje eu comecei um novo projeto, Encontre Soluções para Seus Problemas Emocionais na Bhagavad Gita. E hoje nós começamos com Anger. Anger, capítulo 2, verso 56 da Bhagavad Gita, Ciência Suprema da Alma. Anger, ou raiva, ou ira. E aqui, meu mestre espiritual novamente fala sobre o ódio e a ira que surgem dos desejos materiais. Quando alguém desenvolve apego por algo ou por alguém e quer desfrutar materialmente, na certa experimentará a ira, tão logo seja impedido de alcançar seu objetivo. Eu propriamente já passei por isso, por esse estágio, de querer desejar coisas e pessoas e não ser do jeito que eu queria. E, nesse momento, e hoje eu vejo que era um treinamento de Deus na minha vida, para que eu entendesse que eu não sou Deus, eu sou apenas uma pequenina alma serva de Deus, que preste serviço a Deus devocional, porque essa é a verdadeira constituição da alma, servir a Deus eternamente, e não só aqui e agora e quando quiser, e aí procura Deus para trocar pedidos, para pedir, para fazer orações, para fazer promessas, para dizer eu faço isso se o Senhor me der aquilo, e eu também já caí nessa armadilha, e isso tudo foi uma ilusão. Observa-se que ao conseguir o objeto desejado e em seguida perdê-lo, uma pessoa costuma ficar com raiva daquele que foi o causador da sua perda, mas na verdade não existe o causador, existe o movimento da natureza que precisa ensinar a sua natureza apegada, que você tem que desapegar. Custe o que custar, cedo ou tarde, você passará por esses processos de testes de Yoga Maya, a yoga que vai trabalhando você e tirando você, dizendo, ei, saia dessa ilusão, porque tudo é ilusão. Então, nesse processo de perder, a gente não perde, porque a gente não tem nada. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência que a gente não tem nada, a gente não perde nada. Enfim, odiar tem a ver com desejar materialmente. Então, odiar tem a ver com desejar materialmente. No entanto, mencionamos que, enquanto almas, queremos naturalmente o prazer. Não há nada de errado nisso. Enquanto almas, o prazer é inerente à alma. A alma, ela busca por prazer. Só que a gente acha, falso ego, falso eu, acha que o prazer que vai nos satisfazer é o prazer material. Então, dando continuidade. Então, deixemos que o nosso prazer seja providenciado por Krishna, por Deus. Por que não você deixar que Deus saiba Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você merece, Deus sabe o que você deseja. Deixe Deus conduzir o seu prazer, mas a gente não deixa, por isso que a gente sofre. Confiemos em Deus, assim como um filho confia num pai amoroso. É assim, gente, tão fácil e às vezes tão difícil de praticar. Que Krishna faça parte de nossa experiência de prazer e que nosso prazer não esteja separado do serviço que prestamos a Krishna. Então, que nosso prazer não esteja separado do prazer de Deus e que a gente sempre pense em dar prazer a Deus, porque quando a gente quer, o fim da força, conseguir tal e tal coisa e mostrar que a gente pode, a gente cai numa armadilha novamente de ira, de raiva, de desespero, de desequilíbrio, que é isso que acontece com a maioria de nós aqui no mundo material. Este sutra, esta pérola, diz que o caminho de Bhakti da devoção é tão agradável que faz a pessoa perder o entusiasmo pelas atividades materiais. Krishna revela o problema com as atividades materiais de gozo dos sentidos. O gozo dos sentidos mundanos está no modo da paixão, é viciante e temporário. Então, aqui, a Suprema Personalidade de Deus Krishna, na Bhagavad Gita, e nessa leitura, revela o problema que nós temos com as atividades materiais. Por quê? Porque a gente quer estar o tempo todo gozando, e isso é impossível. Porque a gente não é o corpo, e a gente jamais, como almas que somos, mesmo que a gente não tenha essa consciência, e que a gente não se sinta como tal, como alma, nós não vamos jamais ficarmos saciados com prazeres mundanos, terrenos, materiais, do gozo dos sentidos.
Observe sua vida se você fica saciado, se eternamente você vai ficar gozando de uma viagem. Não, terminou, terminou. Ilusão. Agora, se você passa a entregar a sua vida como oferenda a Deus, e você passa a colocar Cristo na sua vida como oferenda a Cristo do que você está fazendo, essa leitura eu entrego a Deus, porque vai me ajudar a me iluminar e a iluminar quem está ouvindo, ou não, não sei. Porque antigamente eu me importava quem vai ouvir o que eu estou lendo. Deus vai ouvir. Então, essa resposta já é tudo para mim. Porque Deus está no meu coração como a grande alma na pequena alma, então eu não tenho nada o que me preocupar. Porque quando eu me preocupo, eu chamo de modo da paixão, que são os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Então, o modo da paixão é viciante e temporário, e como todas as coisas que estão no modo da paixão, é fonte de ansiedade. Todas as coisas que estão no modo da paixão são fontes de ansiedade, decorem. Mal começa e já acaba, foi o que eu acabei de falar. A ansiedade para obtê-lo e frustração ao perdê-lo. Vou ler de novo. A ansiedade para obtê-lo e frustração ao perdê-lo. Aliás, a ansiedade também para mantê-lo, uma vez que este mundo é planejado por Krishna, o Deus, de tal modo que nada ou ninguém pode ser desfrutado por muito tempo. Isso não para não falar que o próprio corpo, cedo ou tarde, define e impede sua capacidade de desfrutar. Meu mestre espiritual é fantástico, Chandramukha Swami, no Easy Espiritual, aliás, no YouTube, Vedanta Sem Firula, lá está todas as aulas, todas as orientações, é aberto para o público e ele é fenomenal. A ansiedade também para manter o prazer, uma vez que este mundo é planejado por Deus. A partir do momento que é planejado por Deus, então Deus já tem o plano para cada um de nós. Então, se a gente não está, se o nosso prazer não está de acordo com o prazer de Deus, não vai acontecer e você vai se frustrar. Então, assim, nada ou ninguém pode ser desfrutado por muito tempo. Por quê? Porque um casal que está casado a vida inteira, alguém vai morrer primeiro e vai se acabar essa união. Então, nada é eterno. Eu dei um simples exemplo aqui. Fora os exemplos das nossas vidas, que a gente se apega a tudo que não vale a pena. Há uma outra consideração. Mesmo que o corpo envelheça e perca sua capacidade de desfrutar, a mente de alguém que buscou o prazer do corpo durante a vida, continuará interessado em desfrutar. Vou ler de novo. Mesmo que o corpo envelheça e perca sua capacidade de desfrutar, a mente de alguém que buscou prazer corpóreo durante a vida e, através da vida, continuará interessado em desfrutar, o que é muito frustrante e lamentável. Buscar a felicidade no gozo dos sentidos é como em pleno verão tentar equilibrar uma gota d'água numa pétala de lótus. Buscar a felicidade no gozo dos sentidos é como em pleno verão tentar equilibrar uma gota d'água numa pétala de lótus. Não vai conseguir em pleno verão, no calor, no sol escaldante. Porém, por quanto tempo isso é possível? Quem assim tenta acaba se colocando numa gangorra de altos e baixos. Num dia experimenta felicidade, confiança e entusiasmo. No outro se depara com depressão, lamentação e insegurança. Gente, é desse modelo. Eu não estou puxando sardinha aqui para ninguém. Nem muito menos para o meu mestre espiritual, mas, abrindo parênteses, a gente experimenta felicidade e confiança no dia. Felicidade, confiança e entusiasmo. Eita, tá bom demais. Viaja. Quando chega em casa, vai ter que enfrentar tudo que está ali esperando. Porque você foge do problema, mas quando você dobra na próxima esquina, o problema está ali de braço aberto. Chegue, meu filho, para eu lhe abraçar, porque é comigo que você vai ficar, até você se libertar. E aí vai vir outro tipo de problema. Quanto mais você se eleva nas camadas do mundo espiritual, nas escadas de evolução, os problemas eles vão se amenizando, porque você vai estar com a mente estável. Você vai entender que esses problemas são seus aprendizados que você precisa
superá-los. Mas aí, quando você sai dessa confiança, desse entusiasmo, dessa felicidade, vai vir depressão, lamentação e insegurança. Algumas pessoas lhes são dignas de apego, outras são dignas de seu ódio, né? Assim, da raiva, anger. E mesmo as que já foram objetos de apego no passado, podem rapidamente se tornar objetos de ódio. A gente vê os casamentos, os namoros, a gente vê meu amor, e depois o quê? O que é que a gente vê depois do amor, quando um casal briga e se separa? Citando aqui outro exemplo. Basta que impeçam a pessoa de satisfazer seus atuais interesses. O modo da paixão estabelece, invariavelmente, relações superficiais. Quem aspira à verdadeira vida espiritual precisa superar o modo da paixão, precisa migrar para o modo da bondade espiritual, que é o modo que mais se aproxima de Shuddha Sattva, que é a bondade de Deus pura. A nossa bondade ainda é impura, porque a gente está aqui nesse mundo material e tudo aqui é contaminado. Mesmo a bondade material é perigosa, olha aqui, pois torna sua vítima impaciente com aqueles que estão na paixão. Porque você fica sem paciência com aquela pessoa que não acorda. Eu mesma já passei por isso, por vários momentos, e hoje eu não me preocupo mais porque eu entendi que cada um é dado segundo vossas obras e que cada um reme seu barco em busca do conhecimento transcendental. Esse é o problema de uma pessoa no modo da bondade material. Ela tende a se sentir superior às outras e a se tornar exageradamente seletiva. Vida simples, pensamento elevado. Já diz meu mestre espiritual Srila Prabhupada. A gente não tem que se... Eu não me sinto superior a ninguém porque eu estou aqui lendo, falando algumas coisas aqui que possam ajudar no entendimento. Né? Quando meu ego começa a dizer, nossa, você fez isso, eu não fiz nada, quem faz é Deus. Então eu vou cortando todo esse processo que a mente traz para que a gente, falso ego, se sinta o rei da cocada. Não existe. O único rei, o único príncipe, o único mestre, o único guru, o único orientador é Deus, é Krishna, o todo atrativo, todo atraente. A perfeição é o modo da bondade somada à consciência de Krishna. Pois neste caso a bondade do devoto é direcionada para servir aos outros, para ajudá-los a se desenvolver espiritualmente. Desse modo, o devoto em bondade espiritual faz o melhor serviço para Krishna. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu oferto, tudo que eu recebo, eu sei que tudo isso é misericórdia de Deus, então eu tenho que colocar todas essas oferendas e todas essas recompensas e todos esses merecimentos aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus com amor, devoção e gratidão. É claro que nem todos aceitam a ajuda do devoto, especialmente aqueles que estão convictos de sua posição materialista. O devoto entende e respeita o momento dessas pessoas e o deixa em paz. É o que eu ando fazendo. Antigamente eu ficava correndo atrás de um monte de gente para se evoluir, para buscar evolução, para ouvir a Bhagavad Gita. Não, hoje silenciosamente eu distribuo livros, eu coloco aqui nas redes sociais, eu tenho planos no ano que vem de fazer ao vivo, fazer convites, nem que venha uma pessoa, faz eu e essa pessoa, faz eu e essa amiga que estuda Bhagavad Gita comigo, não importa. Porque as coisas de Deus são mostradas através de modelos. E aí o modelo se expande. Se Deus está de acordo, com certeza começa com um e daqui a pouco um faz 100. Mas isso também não é um ponto de se achar convicto de que eu vou fazer porque eu tenho esse objetivo de atingir isso. Não, você vai fazer para Deus e Deus sabe o resultado. Então você humildemente baixa a sua cabecinha, baixa a sua cristinha de galo e diz assim: Senhor, eu te entrego aos teus pés de lótus todas essas pessoas que não querem evoluir, todas essas almas condicionadas, materialistas, ateístas, condicionadas, pessoas que se acham o rei da cocada, teus pés de lótus. Porque tu és o controlador supremo de tudo. Não existe nada que o Senhor não saiba, passado, presente e futuro. Então você vai começar a trazer subterfúgios, começar a trazer explicações transcendentais para você não se, como diz aqui no Nordeste, se aperrear com nada. Ficar tranquilo. Mas há também aqueles que querem melhorar, querem superar seus altos e baixos. Aí sim. Aí essa pessoa pede ajuda
Se a pessoa mostra que quer realmente fazer o que precisa ser feito para a evolução, como compreende que a causa da dualidade estoneante é o egoísmo exacerbado, o devoto se oferece para ajudá-los. Ele sabe que quem pensa demais em si mesmo e pouco nos outros, quem não se importa com Deus e com o serviço a ele, é muito desafortunado, pois aquele que estabelece como meta da sua vida o gozo dos sentidos costuma ser intolerante demais diante das perdas materiais. Uhul! Ai, meu Deus, é muito bonito ler e ter consciência disso e praticar, porque não adianta só ouvir, precisa praticar. Ele sabe que quem pensa demais em si mesmo e pouco nos outros, quem não se importa com Deus e com o serviço a Ele, a Deus, é muito desafortunado. Essas pessoas não progridem. Eu vejo pessoas ao meu redor que não progridem, que eu tento ajudar há anos e essas pessoas continuam rodando em círculos, porque o ego é maior do que a mudança. Aí o meu mestre diz aqui, pois aquele que estabelece como meta da sua vida o gozo dos sentidos, não precisa ser só... porque às vezes a pessoa nem pode gozar dos sentidos, porque não tem dinheiro para gozar dos sentidos, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para ir num bom restaurante, não tem dinheiro para ir fazer viagem de final de semana para praias maravilhosas, mas viva ali rodando em círculo dentro da sua casa, fechado em si mesmo. E aí essas pessoas, quando elas perdem as coisas, elas costumam ser intolerantes demais diante das suas perdas materiais e vão ficar no vitimismo, vão se sentir as coitadas, coitadinhas, e não existe coitadinhos e coitadinhas neste mundo material. Quanto mais mantém aspirações mundanas, tanto mais corre o risco de nutrir ódio por situações ou pessoas que impossibilitam o alcance dos seus objetivos, porque o objetivo delas era continuar gozando. E Deus diz, acabou, meu filho, acabou o seu crédito piedoso de você gozar das coisas materiais, vamos agora buscar o prazer em Deus. Eu não quero, tudo bem. Aí essas pessoas ficam ali, procrastinadas, estacionadas, surdas, não escutam os conselhos nem de quem amam elas e tentam ajudar elas. Eu tenho essa experiência na minha vida com pessoas que eu amo e tento ajudar e elas continuam do mesmo jeito onde elas estão e está nesse momento. Enfim, buscar a perfeição em Bhakti é se aproximar de Deus e se libertar de toda essa leitura que foi lida agora, de se libertar do que foi lido agora. É difícil, é para ouvir de novo, é para escrever no caderninho, é para confabular com alguém, perguntar, fazer perguntas. Então, eu espero que eu tenha ajudado no dia de hoje, 23 minutos aqui de sabedoria, aprendendo com os nossos mestres em gratidão, em devoção, em bhakti, para que a gente possa ser mais feliz conosco, porque nem conosco a gente é feliz. Imagine com o outro. Gratidão.